Pessoal, vamos dar continuidade então aqui, continuando a aula 1, né? Biologia das plantas daninhas, agora parte 3, certo? Então aqui a gente tem, falando sobre origem, estabelecimento e propagação das plantas daninhas. As plantas daninhas apareceram quando o homem iniciou suas atividades agrícolas. E o homem, né, separou as plantas benéficas das maléficas. Então, no início, né, quando o homem começou a cultivar em prol, né, de produzir alimentos, ele fez ali uma seleção, né, o que ele produzia para o consumo e aquilo que atrapalhava, né? Então esse foi o início. E esse autor, Music, salienta que o homem é provavelmente o responsável pela evolução das plantas daninhas, como é também pelas plantas cultivadas. Então o homem selecionou as plantas cultivadas e nesse processo, né, as plantas daninhas foram se adaptando ao local de cultivo das plantas de interesse econômico. Então aquela planta que se adapta bem ao cultivo da soja, ela vai se tornar problema para a soja. Aquela planta que se adapta bem a uma pastagem, aquela planta daninha, na verdade, né? Ela vai ser problema para pastagem. E assim sucessivamente para todas as espécies aí de cultivo, né? De interesse. Então, sempre, pessoal, vai haver algumas espécies que são importantes para uma determinada cultura e para outras não. E elas podem, né, às vezes, também serem importantes para várias culturas, tá? Então isso é normal. Então a seleção do homem, lá no início, nos primórdios, vieram, né, contribuiu para que as plantas daninhas chegassem onde chegou hoje. E aí hoje tem o agravante da questão da seleção química, né? Então, através ou por meio da pressão de seleção de um produto químico, onde se aplica, no qual se aplica várias vezes ao longo do ciclo da cultura ou por vários anos, a mesmo princípio ativo, contribui para selecionar indivíduos ou genótipos aí resistentes a essas moléculas, tá? Então, a gente olhando aqui, né, o processo, do ponto de vista morfológico, o estabelecimento da planta daninha envolve o processo de germinação da semente, germinação da semente, crescimento e desenvolvimento da planta, certo? Então, a planta daninha, ela inicia com a semente, né, aqui no caso aqui, não, mas pode ser um propágulo também, que a gente vai ver mais à frente, mas inicia com a germinação. Após a germinação, há o crescimento e desenvolvimento. E o controle da planta daninha, ele tem que atuar nessa fase, ou na germinação, usando um produto químico que a gente chama de pré-emergente, né? Impede a germinação da planta daninha, ou no seu crescimento e desenvolvimento, ou seja, no pleno desenvolvimento biológico da planta daninha é que deve fazer o controle. A planta daninha, após o florescimento, é mais difícil o controle. Então, a planta daninha é mais fácil você controlar no início, nos primeiros 20 dias, ali, após a germinação, no máximo até 20, 25 dias. Por quê? Porque você vai conseguir controlar com menor custo, com menor quantidade de ingrediente ativo do produto que você vai usar. Após o florescimento e a semente está formada, essa planta já fica mais difícil de controlar. Então, nunca se deve deixar uma planta daninha sementear, certo? O que a gente vê, às vezes, é que o produtor cuida bem do talhão, mas esquece da estrada. Então, às vezes você passa na estrada, tá cheia de planta daninha já velha, já floresceu e tá o quê? Cheia de semente, né? Então, como eu disse, uma buva, ela produz mais de 250 mil sementes, certo? Então, você imagina quantos pés de buva que você encontra aí pelo caminho numa estrada. Ou num carreador, né, que divide aí um talhão do outro,
às vezes tem planta daninha. Nos canais de drenagem, é comum você encontrar aí, né, nesses locais onde tem muito canal de drenagem, você vai ver plantas daninhas nesse canal. Então, na beirada da estrada ali, próximo do curral, né, próximo do curral, nas pastagens. Então isso é normal a gente observar. E essas plantas daninhas, quando geram sementes, essa semente vai servir, né, do início da infestação. Então tudo inicia com a semente, certo? Então a gente tem que tomar cuidado. Então o controle deve atuar na fase de germinação da semente, crescimento e desenvolvimento. Nunca deixar florescer e principalmente sementear. Não, se você deixa sementear, é um aumento da pressão ali da planta daninha. Isso é como se fosse um juro composto, né? Você já tem a planta daninha lá, você vai gerar mais sementes e você vai aumentar seu banco de dados, banco de sementes, quer dizer, e aí vai gerar uma infestação para os próximos anos. Propagação das plantas daninhas. As plantas daninhas podem ser propagadas por semente ou por propágulos. Quais são os propágulos? Rizomas, bulbos, rebentos ou raízes. Tá? Então a gente vai discutir, além da semente, né, como a gente falou aqui anteriormente, existe propágulos, né, que podem dar início a uma nova planta daninha. Então os principais são rizomas, bulbos, rebentos ou raízes. Um exemplo aqui, pessoal, de propágulo, que é o rizoma. Então aqui a gente tem o capim amargoso e o capim maçambará, quer dizer. Esse capim amargoso ele é problemático porque ele é um capim que é perene e o maçambará também, né? São duas plantas que além de produzir bastante semente, produz rizoma. E esse rizoma, assim como a semente, tem dormência, né? Aquilo que eu expliquei, a dormência impede que todas as sementes ou todos os propágulos germinem de uma só vez. E além, né, dessa dormência, o rizoma tem o quê? Reserva de alimento. Então ela consegue guardar ali uma concentração de energia que vai servir para dar início a uma nova planta. Isso é problemático. Então uma planta que tem, além de semente, propágulos, ele é muito mais difícil o controle. Então, exemplo, o capim amargoso é muito mais difícil você controlar, porque ele tem reserva no seu rizoma. Se você não aplica um herbicida sistêmico que atinge, né, esse rizoma para matar esses novos meristemas, a tendência é que se você roçar, esse novo rizoma vai dar início a várias novas plantas. Então, é problemático o controle de plantas daninhas, né, que tem outros meios de propagação. Então, aqui no caso, capim amargoso possui rizomas longos e ramificados, o que permite formar rapidamente densas colônias. São vários perfilhos, né? Outro exemplo aqui, a gente tem a grama seda, que além de produzir bastante semente, né, ela possui um método propagativo chamado de estolão. Então, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma planta, esse ramo ele começou a sair por cima do solo e aqui enraizou de novo, né? Então as gramíneas, né, de modo geral, ela pode ter esse sistema de estolão. Então aqui é uma planta, formou outra planta aqui, provavelmente aqui, ó, em contato com o solo vai formar outra planta. Se você passa uma grade, picota esse caule, você vai formar várias mudas, né, dessa planta no solo. Então, grama seda aqui você vê demais aí, né, nas calçadas, nos quintais, né? Então ela pode ser chamada de grama seda, capim de burro, capim de bermuda. O nome científico é Cynodactylon. Produz bastante rizomas também, além de estolão, pode produzir rizomas e hospeda aí nematóides, fungos e vírus. Então é uma planta daninha bastante conhecida, né, que possui também esse método propagativo.
Então, pessoal, a semente aqui, ela iniciando o seu processo de crescimento, começa com zigoto, né, vai sofrendo diferenciação e aí embrião maduro. Quando essa semente ela cai no solo, né, ela entra ali, né, em repouso fisiológico e ela pode sofrer dois processos, quiescência e dormência. Então, a planta daninha ela pode ter quiescência ou dormência. Então, a gente vai discutir, né, sobre esses dois processos, o que é quiescência e o que é dormência. Então vamos lá, aqui está o conceito de quiescência e aqui está o conceito de dormência. Então isso é extremamente importante ficar claro na cabeça da gente. Tá? Então esse texto aqui, depois eu vou passar o slide para vocês lerem, mas de prontidão, o que é quiescência? Quiescência é o que? É um repouso no qual, né, a semente não se desenvolve ou não germina devido a condições desfavoráveis, condições ambientais, principalmente. Então, ou falta oxigênio, ou falta água, né? Ou falta luz, e isso é uma condição desfavorável momentânea que faz com que a semente fique quiescente. Então, um simples revolvimento do solo expondo essa semente à luz, ou uma drenagem de uma área encharcada, né, permite que essa semente germine. Então, aquele momento é ruim para a semente. A partir do momento, a partir do princípio que você dá a condição que antes era desfavorável, passa a ser favorável, aquela semente germina. Já a dormência não é assim. A dormência é o quê? É condição que a semente tem, que ela precisa passar por aquele período, né, dormente, seja, né, uma dormência que a gente chama física, mecânica ou fisiológica. Então, a dormência está ligada à semente, não é momentânea, ela tem tempo, né, para ocorrer, e essa dormência ela é característica como dormência física, dormência mecânica e fisiológica. Então, a dormência mecânica, né, geralmente é aquela planta daninha que tem uma casca, um tegumento ali da casca, mais firme, e aí demora um tempo para ele rachar, então pode levar alguns meses ou anos. Aquela fisiológica está diretamente relacionada à fisiologia da semente. Então, a dormência, a planta, a semente carrega com ela aquele período fixo. A quiescência não é período fixo. A quiescência tem a ver com ambiente, ambiental. Então, dormência, a semente não germina, mesmo que as condições ambientais sejam favoráveis. Para germinar, necessita que a dormência seja superada de alguma forma. Então, a dormência ela pode ser superada, né? Seja pela questão física, ou seja, aquele tegumento ele racha, ele solta, e aí a planta começa a embeber água e começa a iniciar o processo germinativo, seja mecânico, né, também está ligado também à questão mecânica da semente, né? Questão de também tegumentar da semente, e fisiológica, intrínseca ou dentro das propriedades bioquímicas ali da planta, certo? Então, se a semente não estiver em estado de dormência e houver condições ambientais favoráveis, ela pode germinar. Então, quais as condições favoráveis? Suprimento hídrico, temperatura, concentração de oxigênio, presença ou ausência de luz, a depender, né, dessa semente, ela pode entrar em processo germinativo. Então, a dormência é fixa, né? E a quiescência ela varia em relação ao ambiente. Então, a semente de planta daninha, ela necessita de água, de temperatura ideal, de oxigênio e luz. Então, vamos falar um pouco de luz, né, na questão das sementes. Antes de falar de luz, eu vou mostrar para vocês aqui, né, sementes ou plântulas de plantas daninhas, né, que emergiram há pouco tempo. Então, você tem aqui algumas plantas, né, que o nome está aqui, ó, com a legenda. Então, capim-colchão,
capim marmelada, o B, capim pé de galinha, trapoeraba, o D, caruru, ou caruru gigante, amarantos, né? Corda de viola, aquela planta que impede a colheita, atrapalha a colheita, e você tem beldroega. São todas plantas de interesse da nossa disciplina que causam problema no campo. Eu disse no início que a planta daninha ela precisa estar nesse momento aí, né, para a gente conseguir controlá-la com mais efetividade. Qual que é a maior dificuldade no campo? É você identificar essa planta daninha sem que ela esteja florescendo. Porque a planta daninha em florescência, quando ela está florescendo, é mais fácil para você identificar. Mas você não pode esperar essa planta chegar até florescer. Então a maior dificuldade hoje no campo, né, dos agrônomos, é conseguir identificar essa planta daninha nesse estágio. Então você pega aqui 3 gramíneas, ó, A, B e C. A B e a C, olha como parece. Né? Olha a dificuldade de você conseguir identificar um pé de galinha, né, e um capim marmelada. Então se a pessoa não tem experiência, vivência, ela não vai conseguir identificar para recomendar o melhor produto. Então esse estágio, né, em que a planta recém germinou, é o estágio mais difícil que a gente tem para identificar. Quando a planta daninha está florescendo ou sementeando, é muito mais fácil a gente conseguir identificar. Agora, nesse estágio aí, é muito mais difícil, tá? Então, voltando à questão aqui da presença ou ausência de luz, a gente tem as plantas daninhas divididas em 2, fotoblásticas positivas ou negativas. Então, o que é a planta daninha fotoblástica positiva? Que ela germina quando há presença de luz. E a fotoblástica negativa, ela germina na ausência de luz. Então a planta daninha ela traz essa particularidade. Tendo luz, algumas germinam, outras germinam na ausência, outras são indiferentes, ou seja, com a presença ou ausência de luz ela germina, e outras precisam de um momento instantâneo da luz. Então, algumas plantas daninhas ela precisa ali de um reflexo de luz para dar o start, para quebrar a dormência, né? Lembra da dormência? E aí ela voltar a germinar. Então, assim, existe vários mecanismos, né, que as plantas daninhas podem estar ligadas à luz. Então, fotoblásticas positivas, negativas, indiferentes e aquelas que só germinam, né, quando tem um contato breve com a luz. Então, vou dar um exemplo aqui, ó, nessa questão da grade. Então, se você está gradeando o solo, aquela semente que está na parte de cima, você pode levar um pouco para baixo, certo? Só que aquela semente que com um instante de luz quebra a dormência, você pode favorecer aquela semente. Então, uma gradagem, um revolvimento do solo, ora pode favorecer um determinado tipo de planta daninha, desfavorecer outro, certo? Então, para você ter ideia aqui, ó, o solo agrícola é um banco de sementes de plantas daninhas, contendo entre 2.000 a 50.000 sementes por metro quadrado, para 10 centímetros de profundidade, em 10 centímetros de profundidade. Então, você tem de 2.000 a 50.000 num metro quadrado e 10 centímetros de profundidade. Você tem um volume de solo ali, e esse volume de solo pode armazenar essa quantidade de semente. Do total dessa semente, em um dado período, apenas 2 a 5% germina. Os demais permanecem dormente. Então você vê que o banco de semente no campo ele é enorme. Devido à dormência, vai germinar em torno de 5% daquele banco de semente. Tá? E dependendo do procedimento que você faz, você pode favorecer ou desfavorecer um determinado tipo de planta daninha, embora que aquelas independentes, né, não tem problema nenhum. Então vamos pensar no plantio direto. No plantio direto você coloca o quê? Palhada. Aquela palhada vai formar um colchão ali que vai impedir a luz de entrar. Aquela planta daninha que está debaixo da palha, que precisa de luz, ela não vai germinar. Aquela planta daninha que está em cima da palha e germina no escuro, que precisa de escuro para germinar, também não vai germinar, né? Porém, aquela indiferente, ela vai germinar de qualquer forma. E aquela que precisa de um instante de luz, como no plantio direto você não faz revolvimento, às vezes na passada da plantadeira, você mexe ali a palha, pode dar
né, aquele stand de luz que a planta daninha precisa, certo? Então, a biologia da planta daninha, ela é complexa, ela não é simples. Então, cada planta daninha tem a sua complexidade, tem as suas formas, né, de dormência, né, na questão de quiescência e questão também ligada à luz. E aí, pessoal, certas espécies, né, de plantas daninhas necessitam de condições especiais para germinar. Isso pode ocorrer pela simples movimentação do solo, que pode expor a semente à luz. É isso que eu estava falando. Né, provocando mudanças nos teores de umidade, na temperatura e nas condições atmosféricas do solo. Ou até mesmo acelerar a liberação de compostos estimulantes da germinação, como o nitrato. Então, o revolvimento do solo, né, às vezes ele melhora a condição para a planta daninha germinar, certo? Agora a gente vai para a parte 4, né, dessa aula. Vou interromper e começo na sequência.